Antes de mais nada, é necessário lembrar que a polio e a síndrome pós-polio são neuronopatias. São neuronopatias e elas cursam com fraqueza, fadiga, atrofia e fasciculação. É de se esperar que as doenças neuromusculares em geral, o paciente apresente padrão respiratório restritivo. Entretanto, na síndrome pós-polio, o que nós observamos é que grande parte dos nossos pacientes não apresentam restrição pulmonar. Eles apresentam muitas vezes um padrão respiratório absolutamente dentro do normal, com uma capacidade vital forçada também dentro da normalidade. Agora, vale lembrar que os pacientes que tiveram comprometimento da musculatura do tronco desde o início da polio aguda, esses sim são fortes candidatos a apresentarem complicações respiratórias no futuro, na ocasião da síndrome pós-polio. Na sequela de polio apenas, muitas vezes, eles não têm qualquer queixa respiratória. Se não tiver nenhuma queixa respiratória nem fadiga, não precisa de fisiorrespiratória. Aqui no Instituto, nós realizamos inicialmente a avaliação respiratória completa, tanto da espirometria quanto medidas de PI/PE máxima, oximetria. Muitas vezes o paciente nos traz o estudo do sono, a polissonografia, e em algumas situações, quando necessário, nós solicitamos. Então, os nossos pacientes aqui, no momento, são os mais críticos, os mais graves. Mas não significa que o paciente apenas com sequela de polio e com queixa de fadiga ou qualquer queixa respiratória não precise e não mereça uma avaliação e um tratamento de fisioterapia respiratória. Em geral, nós atendemos a todos que solicitarem, e uma vez avaliado, queixando-se de fadiga, o paciente pode passar por um processo de reeducação respiratória, mesmo que ele não tenha outros comprometimentos. Apenas com esse trabalho de reeducação, o paciente já refere uma melhora. Existem pacientes com sequela de polio que muitas vezes ele fala, eu me sinto cansado e eu sinto falta de ar, mas quando eu avalio a função pulmonar, ela é em geral normal, boa parte dos casos. E assim, o que acontece é que esse paciente, o que ele tem é fadiga. A fadiga é comum aos dois. O paciente pode ser sequelado e não referir fadiga, mas ele pode ter apenas sequela de polio e ter uma fadiga significativa, em geral mais vespertina. E o paciente com síndrome pós-polio, ela é característica. Tanto a nova fraqueza quanto a fadiga, elas são extremamente acentuadas. Então, há diferenças no tratamento, porque esse paciente com sequela de polio, muitas vezes ele precisa só de um processo de reeducação respiratória. Ele precisa de algumas orientações do ponto de vista postural, de adequação na cadeira de rodas, de adequação do ponto de vista de órteses para membros superiores ou membros inferiores. Muitas vezes ele pode ter uma apneia do sono e utilizar um BiPAP, tendo inclusive uma capacidade respiratória normal. Não há como a gente deixar de atender esse paciente, todos merecem. Agora, com síndrome pós-polio é muito mais evidente a queixa em alguns pacientes que nós atendemos aqui, né? Pacientes que tiveram o comprometimento inicial da poliomielite e que já nessa ocasião necessitaram de intubação, necessitaram de traqueostomia e usam ventilação de longa data. Há pacientes aqui no Instituto que utilizam ventilação com aparelho volumétrico full time e pacientes que necessitam de um trabalho mais intensivo do ponto de vista de higiene brônquica, de reexpansão pulmonar. Precisa-se muitas vezes trocar o ventilador que esse paciente está utilizando e avaliar periodicamente para muitas vezes trocar também parâmetros, modificar para deixar mais adequados aos pacientes, às suas necessidades. Então, os nossos pacientes que têm escoliose, é importante lembrar que essa escoliose ela é progressiva. Se não tratada no passado, se não bem observada, ela tende, de acordo com a patologia, a obedecer também um caráter progressivo. E muitos dos nossos pacientes com escoliose utilizam aparelho noite e alguns já com ela muito mais acentuada hoje em dia, utilizam aparelho full time. Para indicar os exercícios a serem realizados, obviamente, primeiro é a necessidade de se realizar uma avaliação minuciosa. Mas exercícios simples que valem para todo e qualquer indivíduo, tenha ele sequela de polio, tenha ele síndrome pós-polio, reeducação respiratória, em especial do diafragma, respiração diafragmática. Se você reeduca este músculo, que corresponde sozinho por 85% da força inspiratória, já se pode dizer
dizer que esse indivíduo vai ter aí um melhor desempenho ventilatório. Evidentemente que se o nosso paciente teve no início da polio aguda comprometimento do frênico e aí a inervação do diafragma está bastante comprometida, não tem muito o que fazer, é utilizar ventilador, mudar as pressões e tudo mais dentro da necessidade. Mas há casos em que a gente consegue realmente fazer uma reeducação respiratória muito pontual. Outros exercícios tipo empilhamento de ar. Se o nosso paciente tem fraqueza da musculatura respiratória evidente, se beneficia muito. Exercícios de respiração glossofaríngea, que é um exercício que nós utilizamos lábios, língua, bochecha, toda essa musculatura faringiana, né? O paciente se beneficia muito porque ele manda bolos de ar para a árvore brônquica, expande melhor, consegue-se um melhor recrutamento alveolar, o paciente tem uma melhor produção de fala, uma melhor adequação de tosse. Consequentemente, nossos pacientes que realizam essa respiração tendem muitas vezes a ter uma adequação respiratória melhor e conseguem, inclusive, aqueles que usam aparelho full time, conseguem ficar alguns períodos fora do aparelho. Nós temos aqui no Instituto Giorgio Nicoli CPAP, BiPAP, ventilador volumétrico, ambus, nós temos Cough Assist. E cada paciente, na verdade, não tem muitos pacientes que precisam ser aspirados, mas se necessário, o paciente traz o seu próprio aspirador. Nós temos sondas, temos luvas, então podemos prestar um trabalho desde uma higiene brônquica eficiente até reexpansão e inclusive ventilação. Fazemos treinamento ventilatório aqui no Instituto. Muitas vezes, antes mesmo do paciente receber o seu respirador do Instituto do Sono, da Secretaria da Saúde, nós já fazemos o treinamento aqui no Instituto, o paciente já passa por um processo de adaptação ventilatória. Mas eu gostaria de frisar uma coisa em relação aos pacientes com sequela de pólio e síndrome pós-pólio. Não significa que todo paciente com síndrome pós-pólio tenha um padrão respiratório restritivo. Não, muitos têm um padrão absolutamente normal. Aliás, nós temos pacientes com síndrome pós-pólio que são fumantes de longa data, que eles têm inclusive obstrução ao invés de restrição. Mas nós temos, como nós atendemos um N grande de pacientes, nós temos também esses pacientes que, como eu disse anteriormente, tiveram comprometimento respiratório da musculatura do tronco, de intercostais, de diafragma e de toda a musculatura postural na fase prévia, durante a poliomielite inicial, e hoje tem aí maiores repercussões. Esses pacientes precisam de fisioterapia respiratória mais intensiva, não apenas de fisioterapia respiratória, também da hidroterapia, acupuntura, terapia ocupacional para fazer a adequação de cadeira de rodas e outros dispositivos, mas é um paciente que vai realmente ficar com a gente um pouco mais de tempo. Eu acho perfeito isso e eu acho inclusive que serve de exemplo para outros indivíduos que tenham condições como o seu Giorgio tem, né? Que puderam aqui desenvolver esse instituto e beneficiar tantas pessoas. Eu acho, inclusive, que quem está à distância também se beneficia muito, porque muitas vezes não tem nem contato com esse tipo de paciente. No dia que aparecer, não vai ser mais novidade. Vai ter pelo menos uma visão, ainda que sucinta, do que vem a ser a síndrome pós-poliomielite.